Já pararam para pensar que a independência dos Estados Unidos também é conhecida como Revolução Americana? E a independência do Haiti é chamada de Revolução Haitiana. Por que será que a independência do Brasil não ficou conhecida como Revolução Brasileira? E a resposta é simples, porque não houve revolução. O foco deste vídeo é sobre a independência do Brasil. Para vocês que já estudaram o 7 de setembro. Mas antes disso, surgiu uma dúvida. Um aluno perguntou: qual é a diferença entre revolução e revolta? Deixa eu explicar. A revolta é um levante de um grupo contra um motivo, uma atitude, algo que está oprimindo aquele grupo, contra o próprio governo, às vezes. Geralmente é violento e é contra um objetivo específico. Depois que as reivindicações foram atendidas, a revolta acaba. Agora, revolução tem um conceito muito mais amplo. Revolução pode começar com uma revolta, mas tem o sentido de transformação, de mudança, porque altera toda a estrutura social. Utilizando como exemplo a Revolução Francesa, vocês lembram que o rei Luís XVI estava no Palácio de Versalhes? Chegando de uma caçada, abriu seu diário e anotou nada, referindo-se à caçada. Daí chegou um guarda com uma mensagem, porque não tinha WhatsApp, Face, Insta, e avisou o rei Luís XVI: Majestade, o povo tomou a Bastilha. E o rei Luís XVI pergunta: é uma revolta? Não, Majestade, é uma revolução. A queda da Bastilha vai desencadear o processo revolucionário, que vai entrar para a história com o nome de Revolução Francesa. Mas voltando na história do Brasil, de acordo com a historiadora Maria de Lourdes Viana, o que houve no Brasil quando aconteceu a independência não foi uma revolução, mas sim um movimento reformista. Reformista. Por que ela chama de reformistas? Os reformistas são aqueles que querem uma mudança política mantendo a estrutura social. E vocês já vão descobrir que em 1822 a base econômica do Brasil era o trabalho forçado, a escravidão. Bom, a independência do Brasil foi diferente dos seus vizinhos latino-americanos. E vocês já estudaram. Sabem que os nossos vizinhos, que eram parte da América Espanhola, se transformaram em repúblicas, mas em diversas repúblicas, deu origem a diversos países. A América Espanhola foi fragmentada. Enquanto isso, a América Portuguesa vai dar origem a um único país, manteve o território unido, mas manterá também a monarquia. Então, o Brasil mantém a mesma forma de governo, monarquia, e manterá a escravidão. E o principal protagonista da independência do Brasil foi um príncipe europeu, que vai se tornar o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Ele era português, mas ele não fez a independência sozinho. Ele teve o apoio dos reformistas. Quem eram esses reformistas brasileiros? Grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, que queriam maior liberdade política e econômica, lembrando, sem alterar a estrutura social. Porque vocês lembram que em 1815 o Dom João tinha elevado o Brasil a Reino Unido
E em 1821, as Cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil. Por isso, a única opção foi a independência. Já estudaram isso. A partir de agora, nós vamos analisar um pouquinho um livro da historiadora Maria de Lourdes Viana. O livro chama-se A Utopia do Poderoso Império. E o capítulo são os primeiros passos do Império Brasileiro. Vamos lá. Diz o seguinte, que os destinos do Novo Mundo, entre parênteses, América, estava ligado na sua fase inicial à ideia de república. Haja vista que os países vizinhos do Brasil eram repúblicas, mas inquietavam os reformistas brasileiros. Por quê? Porque a ideia de república estava ligada a outra, a ideia de igualdade de todos perante a lei. E isso amedrontava, apavorava os reformistas. Porque o Brasil era composto por uma sociedade com quase metade da população de escravos e a economia brasileira era basicamente escrava. Imagina, era perigosíssimo falar em república, igualdade de todos perante a lei e abolição da escravidão, pois esses reformistas, essa elite, pretendia se manter no poder. Então, de acordo com a historiadora Maria de Lourdes, eles encontraram uma solução. Depois que fizeram a independência e apoiaram Dom Pedro I, o Brasil tornou-se uma monarquia constitucional. A Constituição, a monarquia constitucional, foi o caminho mais seguro para manter a ordem na sociedade brasileira. O Brasil nasceu como um país e precisava da sua primeira Constituição, que vai ser outorgada em 1824. Outorgada é aquela Constituição que parte da autoridade, que parte do soberano, ao contrário da Constituição promulgada, que é elaborada pela Assembleia ou pelos representantes do povo. Essa primeira Constituição do Brasil de 1824 não será democrática. E é o assunto da próxima aula. E eu sei que vocês estão ansiosos. Então, valeu, classe. Terminamos por aqui. Até o próximo vídeo.